Em 1922 começou a vida ativa do meu pai, cooperando com tudo que acontecia em Oeiras. Ele estava com 18 anos, né? Isso eu ouvi dele mesmo, e ele fez uma carta também, onde ele fala muita coisa para Rita Campos. Rita tem uma carta, se ela não perdeu, ela tem, ele dizendo tudo aquilo que ele participou em Oeiras, né? A sua maciça participação, tanto no âmbito político, musical, da educação, religioso. Convivi muito com o professor Posidônio, porque o professor Posidônio trabalhava na prefeitura de Oeiras como secretário da Câmara Municipal de Oeiras, muitos e muitos anos. Sempre fazia aquele trabalho sozinho e mais uma série de trabalhos de prefeitura que tudo precisava, a partir dos telegramas, dos ofícios, qualquer autoridade, representação para os prefeitos. Neste prédio, Prefeitura Municipal de Oeiras, Posidônio Queiroz trabalhou por mais de 40 anos como secretário. Atualmente, a Câmara Municipal de Oeiras funciona aqui, nesse prédio onde foi residência do Dr. Paulo de Sá. Papai, ele começou a vida dele como pedreiro. A condição financeira foi melhorando. Aí ele passou, foi ser aprendiz de ourives e aprendeu a profissão de ourives. Fazia anel, fazia aliança, cordão, pessoal. Mas com a continuação, meu avô achou melhor montar um comércio para ele. Aí montou um comércio para meu pai. Eu ainda alcancei ele com esse comércio. Ele fechou esse comércio em 1967. Ainda alcancei o comércio. Ele tinha uma livraria, ele fornecia livros para os colégios municipais, né? Mas como tudo muda, aquilo foi mudando e ele foi transformando o comércio dele em ponto de encontro dele com as pessoas realmente envolvidas com a cultura de Oeiras, né, com o interesse da evolução de Oeiras. Neste ponto, localizado no mercado público de Oeiras, funcionou uma quitanda e livraria do professor Posidônio Queiroz. Era quitanda e livraria, portanto, gostar de livro e de divulgar a cultura. Tinha uma quitanda que não era livraria, era para ser uma livraria. Acabou sendo uma quitanda e ele acabava dando tudo. Acabava dando os livros para os meninos, iam comprar papel. O menino chegava para comprar papel ao maço e dizia: eu quero uma folha de prova. Filho, isso não é folha de prova, isso tem um nome especial, isso é papel ao maço. Aí toda ocasião ele aproveitava para ensinar. Papai foi uma vida muito ativa. Papai nunca foi um homem triste. Nunca foi um homem triste. Ele disse que se viveu até essa idade de 91 anos é porque ele era um homem dedicado às pessoas, curioso, né? Gostava de conversar, gostava de ter conhecimento do que as pessoas podiam transmitir a ele. E quando ele não conhecia a pessoa queria conversar com ele estava sempre pronto para ouvir, né? Convivi muito com ele, muita conversa, me ensinou muitas coisas boas na vida, me deu muita orientação com respeito ao trabalho, à convivência humana, não é? Me falou muito sobre os intelectuais. A pessoa preferida dele falar era sempre Rui Barbosa. Rui Barbosa era um ídolo para ele. Mesmo porque era formado em Direito e ele era a carreira que ele era um rábula, ele nunca fez um curso de Direito. No entanto, eu posso lhe dizer que a todo momento chegavam pessoas formadas lá para pedir orientação a ele, o que ele fazia com muito gosto, com muito carinho e com muita erudição.
Eu, como toda jovem, não gostava de muita conversa dele com relação a muita erudição, a muita citação de Rui Barbosa. Eu digo, não quero saber de Rui Barbosa não, quero aprender a fazer isso, não quero saber de Raijuei e Rui Barbosa. Ele enjoou, você pode enjoar algo que você não sabe? Ele fez cursos em Teresina, como advogado, já como rábula, né? E papai, foi aí que ele conseguiu tirar o primeiro lugar, mas que não foi dado, porque ele disse que ele era negro e não deram o primeiro lugar para ele. Ele adquiriu, pelo seu conceito, como advogado e como autodidata, né? Ele ganhou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras do Piauí. Só que o caso dele foi bem parecido com o caso do Nogueira Tapiti. Porque Nogueira Tapiti também, ele foi membro da academia, mas não chegou a frequentar, porque morreu. E papai também foi membro, mas não chegou aí porque estava cego. E minha mãe então achou que ele não devia ir a Teresina mais não. Estava cego, fazer o que mais lá? Eu quero agradecer essa grande honra de me é dado de encerrar a placa comemorativa da Casa do Oceano, do poeta Nogueira Tapiti, o emotivo e estranho, como lhe chamou o Cílio Freitas, casa onde ele nasceu. É uma glória para mim, uma grande honra. E como não tenho palavras para agradecer, quero me servir apenas de um velho troco de que ele, Nogueira Tapiti, se serviu em 1911, em fevereiro, quando fez a sua monumental palestra Luz, lá no 4 de setembro. Disse ele que não tinha palavras para agradecer a presença daquelas senhoras que foram para valorizar o seu trabalho e daqueles cidadãos, daqueles intelectuais. Então, ele ia servir de um velho troco que, apesar da ancianidade, o uso não conseguia desgastar. Obrigado, muito obrigado por essa honra. E agora eu encerro a placa. Aqui em Oeiras tinha algumas pessoas, alguns professores aí, que tudo era colégio particular. Não tinha escolas públicas, né, nem municipais. Tanto é que papai foi um dos maiores interessados na instalação do primeiro ginásio de Oeiras, que foi instalado em 1952, que depois virou escola normal e que hoje é a OESP, né? Este prédio funcionou a partir de 1952, o Ginásio Municipal de Oeiras, uma conquista e uma luta de Posidônio Queiroz, outros intelectuais e a comunidade. Mais tarde, alguns anos depois, funcionou a escola normal quando se extinguiu o ginásio municipal. E hoje funciona a Universidade Estadual do Piauí, com o nome Professor Posidônio Queiroz, em homenagem pelo seu centenário e pela luta, pela cultura, pelo saber, pelo conhecimento. Nesta casa, na rua Coronel Mundico Sá, número 136, funcionou uma escola particular de Dona Quininha Campos, onde o Posidônio Queiroz, aos 7 anos de idade, teve as suas primeiras aulas. Neste local, hoje totalmente transformado, funcionou o primeiro externato, onde Posidônio Queiroz estudou. Eu sou Wanda Queiroz, neta, mas eu prefiro me chamar de filha, porque
Eu fui criada por ele, né, Posidônio, a quem eu chamava de vozinho. Eu morei até os 19 anos, com alguns intervalos sem estar por aqui por Oeiras, né, tempo que eu passei fora. Mas foram anos de convivência, de muito aprendizado, de muita afetividade, né, que era o meu avô. O meu avô, ele era uma pessoa muito carinhosa, extremamente carinhosa. Eu gosto sempre de chamar atenção para o fato da grande pessoa, do grande ser humano que era Posidônio Queiroz. Uma das coisas que eu mais admirava e que eu mais admiro ainda nele é a humildade. É uma pessoa que era extremamente inteligente, um homem que foi buscar conhecimentos das formas mais inusitadas e num tempo onde o conhecimento era de mais difícil acesso, muito procurado em Oeiras por estudantes, por políticos, por intelectuais, né? E apesar de todo esse conhecimento, de toda essa intelectualidade, ele sempre se manteve muito humilde, né? Diante de todas as situações. Era uma pessoa que lidava com tranquilidade, com amor mesmo, o amor ao ser humano. Ele lidava com esse amor de forma igual, com os loucos de Oeiras que iam procurá-lo e com os intelectuais, né? Com as crianças, com os animais. Ele tratava a todos sem distinção nenhuma, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Tinha um respeito muito grande às crianças. Lá na sala, sempre ele dizia: eu gosto das crianças, porque diante delas eu não sei se estou falando com um santo, com um bandido, com um presidente da República ou com um sacerdote. Por isso eu tenho assim muito respeito às crianças. E certamente eu que fiz o curso de magistério recebi muita influência com relação a isso. Posidônio Nunes de Queiroz, para mim, representa, ele é para mim o maior intelectual de Oeiras do século XX, um dos homens extraordinários. Pena, merecia, como disse certa vez um amigo, uma estátua ou um busto nas imediações ou em frente à casa em que ele residiu por anos a fio, na Praça do Mercado, na Praça Coronel Orlando Barbosa. Neste local existiu uma casa onde morou Posidônio Queiroz, sua esposa Tacílias e seus 6 filhos. E nesse espaço, que é um comercial, até aquele portão, morava a mãe Chiquinha, mãe de Posidônio Queiroz, e onde ele nasceu. Eu me envolvi muito intelectualmente com Oeiras, com o Instituto Histórico, por conta do Dagoberto Carvalho Júnior. Dagoberto Carvalho Júnior é um mentor, juntamente com Posidônio Queiroz e Costa Machado, José Expedito Carvalho Rego, médico, do Instituto Histórico. Padre Davi Ângelo Leal também, que faleceu recentemente, né? Então, a partir do Instituto é que eu estreitei laços de amizade, uma diferença de idade considerável, né? A minha, do Posidônio para mim, e eu então, no Instituto Histórico, o primeiro presidente foi Costa Machado, se eu não me engano, o segundo presidente foi ele, Posidônio, e o terceiro, o Dagoberto Carvalho Júnior. E eu fui presidente por 10 anos do Instituto, né? E o Posidônio estava sempre presente em tudo do Instituto Histórico. Um intelectual, um escritor, um músico, um poeta, uma figura fantástica. Minha ligação verdadeira, maior, mais definitiva com ele, foi a partir de 1972, ou talvez um pouco antes, no tempo em que eu estudava fora, ainda estudava no Recife, e nós começamos a fazer um movimento renovador da cultura de Oeiras. Esse movimento chamou-se Movimento Oeirense de Renovação Cultural. Esse movimento, criado em 1970, já em 1972, deu uma contribuição definitiva para a cidade,
que foi a criação do Instituto Histórico de Oeiras. E é natural que nós todos recorremos a Posidônio. Bem, eu acho que Posidônio nasceu como uma alma inquieta, né? Até o título de uma música dele. Recentemente a gente encontrou uma música com esse título, Alma Inquieta. Por ele ser inquieto, por ele ser curioso, por ele ser bom, né? Ele gostava muito de ler. E aí, essa prática de leitura, essa prática de estudo, essa prática de busca por conhecimentos gerais, universais, matemática, filosofia, história, isso fazia com que ele quisesse sempre aprender mais. E essa coisa dele tentar aprender, eu acho que era para ele compartilhar. Eu poderia até situá-lo como um escritor público, um escritor que não era um escritor para si, no sentido de prender o seu aprendizado cultural, mas era um escritor público no sentido de levar e saber levar o seu conhecimento aos outros. Foi um homem que escreveu muito. Eu, inclusive, digo sempre, me perguntam sobre Posidônio, da importância da publicação da obra de Posidônio. Para um escritor, que eu vim a ser, depois, por dedicação, de algum modo, até pelo aprendizado com ele, mas o Posidônio não deixou nada publicado. Folhas esparsas, alguns artigos no Velho Almanaque da Parnaíba, nas décadas de 1940, no início dos anos 50 do século passado. Quando eu me entendi como gente, eu já cresci conhecendo o professor Posidônio Queiroz, que era uma figura pública. E também porque o meu pai falava muito sobre... O papai trabalhava na prefeitura e Posidônio também trabalhava na Câmara, que funcionava no prédio da prefeitura. E papai sempre tem relatos sobre episódios com Posidônio. E eu conheci Posidônio também na feira, porque Posidônio tinha um comércio lá. Aliás, era o único comerciante da cidade que vendia livros. O comércio dele que ficava no mercado público. E eu ia muito lá porque papai fazia a feira e deixava as coisas que comprava lá. E nós íamos buscar, eu e meus irmãos. E sempre eu via Posidônio ocupado, conversando com alguém. Ele nunca estava livre. Ele sempre estava fazendo alguma coisa e, frequentemente, no comércio dele, nos dias em que eu ia buscar a feira, ele estava lá conversando com pessoas, aconselhando, né, respondendo a consultas. E era um homem muito procurado. Logo depois que eu passei a tomar conhecimento da política, da sociedade, né, da cultura, eu avaliei o Posidônio e eu o defini como um intelectual conservador. Isso é uma definição de um adolescente, né? Eu o defini como um intelectual conservador, porque eu achava que o texto de Posidônio era um texto assim, muitas vezes prolixo e muito rebuscado, com ranços assim, de solenidade, né? Aquele estilo antigo que os escritores escreviam, aquela solenidade no texto. Né? Cada vez que eu conversava com ele, eu o admirava como uma pessoa humana. No ano de 1972, houve uma chuva muito pesada nas nascentes do Riacho Mocho e o rio tomou água, o riacho, nosso velho Riacho Mocho, tomou tanta água que entrou pela parte aberta, a parte mais baixa, invadiu casas, vingança. Depois o poeta Ribamar Amato escreveu
A propósito do artigo de Posidônio, o Mocho escreveu A Vingança do Mocho. Então ele escreve um artigo sobre o Mocho, falando sobre um pouco da resignação que o Mocho sentia por estar sendo ignorado pela população. Aquela população que nasceu, usufruiu, né, e agora vira as costas para o riacho. E pior do que isso, destrói as margens, constrói a beira do riacho. Num trecho do artigo ele diz que o riacho, zangado pelo descaso que a população, né, tem com ele, o riacho se decepciona, abarrota de água e sai levando casas e utensílios, tudo que encontra pela frente. E aí isso é uma espécie de vingança da natureza. O Posidônio com o meu tio Gaudêncio, que era poeta, eles fizeram uma visita ao prefeito, que na época era Juarez Tapeti, em 1971, reivindicando providências para o Riacho Mocho. Eu tomei conhecimento disso porque eu estava, isso depois dele falecer, já há pouco tempo, há poucos anos, há uns 4, 5 anos, eu descobri entre os papéis dele uma pequena carta que ele escreveu para o meu tio. Ele falando, olha, você se lembra, Gaudêncio, daquele dia que nós fomos visitar o prefeito, cobrando lá sobre o Riacho Mocho? Não deu em nada. O riacho continua imundo, acabando. Aí eu identifiquei nele, por causa do meu ativismo ambiental lá em Oeiras, eu identifiquei nele como um pioneiro, os dois, né, o Posidônio e o poeta Gaudêncio Carvalho, nessa questão ambiental. Os primeiros a reivindicarem mesmo providências públicas, né, eles compareceram perante a autoridade reivindicando. Este é o leito do Riacho Mocho. E ali é o que restou do riacho. E sobre ele a ponte Zacarias de Góes. À minha frente, que seria o Riacho Pouca Vergonha, que em anos muito remotos desaguava no Riacho Mocho e descia para desembocar no rio Canindé. Hoje é tudo o que restou do riacho que deu origem à cidade de Oeiras. Eu nasci na Rua da Feira, na mesma praça onde residia o professor Posidônio Queiroz. Éramos quase vizinhos. E sempre via o professor Posidônio se dirigindo de sua residência, à sua quitanda, ou se dirigindo à Câmara Municipal, de onde era o diretor da secretaria. Também participando em eventos outros cívicos da nossa cidade ou sociais. Quando Posidônio, que trabalhava num horário além do normal, às vezes quando saía da Câmara Municipal de Oeiras, ele era sempre acompanhado de uma pessoa, principalmente de bêbados e de doidos da nossa cidade. Era até interessante a maneira dele caminhando, conversando com as pessoas, inclusive esses tipos populares e conhecidos em nossa cidade. Tive a felicidade de ser criada por Posidônio Queiroz, sou filha adotiva, convivi com ele até o minuto da sua vida. Então, Posidônio Queiroz, para mim, foi uma pessoa muito importante. Convivendo com ele desde criança, aprendi a amá-lo, a respeitá-lo como pai, né? Foi um homem que morreu pobre, ele não se preocupava com dinheiro. Ele nem se preocupava com dinheiro, e quando ele tinha as casas que eram de aluguel, que a pessoa vinha pagar o aluguel, ele dizia assim, vinha depois, que agora não tenho tempo, ele estava dando informação, né? Ele preferia transmitir o conhecimento que receber para ele, não importava dinheiro. Né? Se ele se pudesse, ele morava numa casa mais simples, de taipa, deixava ele naquela casa ali toda, com cerâmica, aquele ali, ele não gostava daquelas coisas, não. Eles que queria a vida dele, era como se, imitando o Gandhi. Até mesmo deixou de oferir muitas vantagens financeiras em razão da sua maneira de ser, de compartilhar, de dividir informação, de favorecer.
as pessoas que lá acorriam. Fez muitas cartas, discursos, artigos para as pessoas estudantes. E lá ele ia orientar, fazer... Mas ele tinha uma coisa, ele não dava informação às pessoas assim, de uma hora para outra, não. Ele fundamentava de uma maneira para a pessoa compreender aquela pergunta que tinha sido formulada. Ou então partia de outra maneira, do todo para o micro ou do micro para o todo. Um processo indutivo ou dedutivo. A pessoa que tinha que mesmo compreender os argumentos deles e chegar à conclusão. Ele não dá uma informação assim rapidinha para uma pessoa, mesmo porque ele era prolixo. Até pelo nome de Oeiras ele lutou. Participou de um movimento muito intenso em Oeiras que foi contra a mudança do nome da cidade. Lá na casa onde nasceu o notável escritor conterrâneo, é bem interessante, até para despertar nos novos o respeito, um respeito cívico pelas coisas grandes de nossa terra e de nossa pátria. Porque um povo sem história é um povo que vai perdendo a significação, não é? É preciso que se tenha história, se cultive a história respeitosamente. Eu penso que essa ideia é magnífica. Uma pura honestidade, porque de fato ele era um cidadão mulato que todo mundo gostava dele. E ele só pregava o bem. Era um homem humilde, ele não gostava de se exibir. Ele era tão culto que todo mundo, até os adversários, chamavam para as festas, principalmente para fazer os discursos. Eu cito uma das grandes culturas dele de Oeiras. Ele confeccionou os estatutos da União Artística Operária Oeirense. Isso é uma obra muito boa, é uma obra-prima, como pode-se dizer. Que ela, naquela época, ou melhor, na época que ele fez, as cidades vizinhas, quando criavam qualquer sociedade, vinham se orientar por esse estatuto dele. Embora hoje esteja distorcido, mas é assim mesmo, as coisas têm que mudar. Posidônio, como pessoa, era uma criatura maravilhosa. Bom, educado, manso, humilde. Não parecia. Meu Deus, era aquela criatura tão humilde, tão mansa, tão boa, tão educada. Era isso, Posidônio. Um ótimo musicista, foi meu professor. Ele e Maria Queiroz. Maria Queiroz, irmã dele, ela foi professora de bandolim. E ele de música vocal. Eu tocava e também
tocando junto com ele. Ele tocava na flauta. E às vezes eu tocava sozinha, eu e ele, porque às vezes nem Zeca tinha tempo de ir, e eu ficava sozinha com ele tocando. Mas toquei muito com o Posidônio, muitas músicas dele e músicas também de outros compositores, de grandes compositores, de músicas clássicas, que hoje eu já não toco mais, porque já tem artrose, não sabe? Olha, meus dedos, olha as juntas. Eu não tenho mais agilidade. Eu tocava, hoje eu não toco. Eu arranho um pouco, mas não toco mais. Quando a gente parava de conversar, ele sempre cantava alguma coisa, né? Ele cantarolava umas melodias. Que eu era criança, eu não tinha noção do que poderia ser, né? Se ele apenas simplesmente gostava de música, mas eu não tinha consciência da capacidade que o Posidônio tinha de escrever, que o Posidônio chamava de vovô na época. Ele, meu bisavô, me chamava de vovô. A capacidade que ele tinha de compor músicas maravilhosas, e talvez aquelas músicas que ele cantarolava, quando eu levava ele para um lugar, para o outro, e talvez fosse a música dele, né, que ele tocou durante a vida inteira com os amigos. A importância do maestro Posidônio Nunes Queiroz, a meu ver, é super positiva para o estado do Piauí. Em primeiro lugar, ele não era só um músico, ele era um intelectual, um poeta, um escritor e também músico, instrumentista, participou da orquestra de Oeiras, das bandolenistas de Oeiras, e foi um compositor maravilhoso, que representou bem a época em que ele viveu e captou bem as raízes musicais da época. Como eu conheci Posidônio? Eu era chefe de departamento aqui da Universidade Federal do Piauí e criei, juntamente com o saudoso e querido professor Noé Mendes de Oliveira, nós criamos um projeto super interessante, denominado Interiorização da Cultura. Nesse projeto, eu, ele e alguns alunos do nosso departamento, que eu escolhia, íamos para o interior, lá ministrávamos aulas de canto coral, ministrávamos aulas de teoria musical, os alunos, né, os alunos que eu levava. Enfim, era um projeto de interiorização da cultura e para despertar o gosto e melhorar a cultura musical do nosso estado. Viajamos pelo interior do Piauí e fomos a várias cidades. Eu tive a oportunidade, nessa ocasião, de coletar inúmeras músicas folclóricas piauienses no interior. Eu organizei um concerto em Oeiras com a professora Celina Martins. O concerto chamava-se A Dança dos Espíritos, no ano de 1987. E os músicos, eu convidei vários músicos aqui de Teresina, eles pediram composições de autores locais. E a professora Celina conseguiu lá algumas partituras de música dele. Quando o grupo de bandolins de Oeiras, de senhoras, né, se apresentou no Cine Teatro Oeiras, em 1987, nesse concerto, e pela primeira vez eu ouvi algumas valsas de Posidônio. Aí naquele momento eu comecei a desfazer o conceito que anteriormente eu tinha formulado, né? Porque ali eu percebi a grandeza dele como músico. Eu não me perdoo o fato de não ter tido, durante a vida útil do professor Posidônio, antes dele ficar quebrado, eu não compreendia a extensão do seu valor artístico como músico. O certo é que, depois que foi feito o resgate da sua obra, e eu colaborei inclusive na edição de uma monografia sobre ele pelo professor Emmanuel, maestro,
que eu fui compreender a grandeza da obra musical do professor Posidônio. A única vez que eu vi meu avô segurar a flauta, eu já era adulta e ele estava só apenas para pousar para uma foto que saiu, já foi várias vezes publicada, mas eu nunca vi meu avô tocar. Eu fundei a Orquestra de Câmara de Teresina, que foi o embrião da Orquestra Sinfônica de hoje. E na Orquestra de Câmara de Teresina, eu consegui gravar com ela todas as voltas que eu recolhi do Posidônio e que eu fiz os devidos arranjos, eu consegui gravar oficialmente essas valsas dele. E foi um sucesso a gravação. Num país como o nosso, onde reina o analfabetismo, o semi-analfabetismo, um país como o nosso, que permaneceu 350 anos debaixo da escravidão da taca, não é? De índios e negros, você sabe que em Oeiras encontramos o professor Queiroz. Era muito assim, seguidor do grande flautista Patápio e Silva, e ele queria fazer como fazia os sopros, trinados, as coisas mais difíceis na flauta que esse grande flautista brasileiro fazia. As valsas do Posidônio, elas têm um quê de bom dinheiro em algumas delas. E em outras delas, você tem a impressão que é pela estrutura em que ela se apresenta, a estrutura em que ele a compôs, ela guarda algo semelhante à valsa vienense, ou seja, um tema que é repetido modificadamente em vários trechos, em várias pequenas valsas que se seguem numa só. Na época do cinema mudo, ele vinha de Oeiras com o grupo para fazer o fundo musical dos filmes no Teatro 4 de Setembro. Ele tocava flauta, era um bom músico e bom compositor. Ele tem as músicas belas, com as valsas lindas, tem a porção de valsa dele. Ele foi um pai normal, dentro da cultura da época, como você frisou aí, mas não muito aproximado dos filhos, não. Não tem muita aproximação, não. Ele era uma pessoa assim, que se dedicava tanto ao estudo, de ler, de servir, que a própria família às vezes ficava de lado para poder servir aos outros, para poder servir à cidade, aos problemas sociais da cidade e muitas vezes até se esquecia das próprias obrigações familiares. Ele era uma pessoa que se dedicava bastante à família. Era uma pessoa que estava sempre de bom humor, só entrava cantarolando em casa. Eu nunca vi meu avô zangado, já vi meu avô algumas vezes triste, mas zangado nunca vi. Aquele amor que ele não teve tempo para dar aos filhos, né? E ele teve para o neto. Contanto que os filhos dele não foram todos praticamente criados por ele, né? Tem dois que não foram criados por ele, né? Eu não lembro de nenhuma repreensão que ele tenha me dado. Talvez tenha dado repreensão a outras pessoas, tenha brigado, assim, não sei, mas ele era tão calmo, tão compreensivo, tão paciente, que eu não lembro
de nenhuma vez ele levantou uma voz com ninguém. Não lembro. Pelo contrário. Ele dizia, Messila, se acalme, Tarsília. Pare de brigar. Deixa o menino, Tarsília. Ele passava a noite acordado lendo. Só dormia 3 horas. Há poucos dias eu vi uma pessoa, então eu só durmo 3, 4 horas, que eu fico a noite todinha lendo. Olha, quando eu era mais jovem, eu ficava até 1, 2 horas da madrugada escrevendo à luz de vela. Eu posso ir, aí eu ficava, mas posso ir, mas eu tenho que trabalhar amanhã, não posso. Eu digo, é por isso que o senhor estragou a vista do senhor, porque o senhor ficava à luz de vela, né? Ele não tinha isso, porque ele escrevia mais era à noite, as músicas ele compunha mais era à noite, no escritório a gente não via. Ele não tinha hora para comer, hora para dormir, ele queria saber que escrevia, né? Emprestava os livros porque queria e depois ficava cobrando por trás. Rita, fulana levou meu livro, nunca devolveu. Você conhece ela? Conheço. E Cicrano levou o meu livro, nunca trouxe. Já perdi não sei quantas obras. Já perdi. Professor, pois anote. Eu anoto, mas eu tenho vergonha de pedir, porque a pessoa sabe que não é dona dos livros. Ele sempre se queixava de dizer que emprestava os livros. Poucas eram as pessoas que devolviam os livros dele. Os representantes de editora iam lá em casa, né, atrás dele. E Mancília cortava, né, mandava, porque ela dizia que ele comprava, a preocupação dele só era livro, né, e não deixava, ele dizia que ele não estava, né. Aí quando foi um dia, um representante esteve lá no comércio, seu Paulson, você não está mais comprando livro, não? Aí ele disse, não estou comprando, estou assim, por quê? Não, porque eu fui na casa do senhor, a sua esposa, que o senhor não estava. Aí não, chegou lá cá furioso, né. Que ela fazia isso porque ela não sabia a importância que tinha um livro, né? Aí ele disse, você compra o livro e o dinheiro falta para outras coisas, né? Ele vai gastar só com sua preocupação com o livro, porque você não sabe a importância que tem um livro, né? E me lembro também que um compadre dele, eu andando com ele depois de cego, né? Ele disse, eu andando com ele na área, ele disse assim, compadre Postônio, o senhor está velho. Aí disse, compadre, o senhor acha que um homem com 91 anos está velho? Eu achei isso interessante, né, dele. Eu vou contar para você um episódio que me marcou profundamente. Eu era criança, eu estava no início da adolescência, e apareceram na feira de Oeiras vários índios, né? Era um grupo de índios, não era pequeno. E as pessoas ficaram assim, umas curiosas, outras amedrontadas, sem saber interpretar aquele fato, né? De repente um grupo de índios chega lá. Eram índios aculturados, evidentemente, mas ainda tinha traços da cultura deles, né? E a única pessoa que foi capaz de dialogar com os índios foi Posidônio. Eu vi. E Posidônio conversou com eles, e mais do que isso, ele levou os índios para a casa dele. E ofereceu para os índios vinho de caju. Ele retirou da estante, né, uma garrafa lá, abriu e celebrou com eles, porque como ele conhecia a história do Piauí, ele sabia que os índios eram um povo extinto. Os índios tinham sido exterminados, né? E ele, por esse episódio, eu interpretei que Posidônio tinha um grande respeito pela cultura nativa, né? Pelas culturas nativas. A doutora Miridã, que é da Academia Brasileira de Letras, fez uma carta para ele, né? Aí ele demorou, essa carta assim, ele já estava cego, né? Aí ele, todo dia que eu chegar da escola, ele dizia, minha filha, quando é que a gente vai responder aquela carta da doutora Miridã? Posso ir, a gente vai responder. Eu vou procurar um tempo para a gente responder essa carta, né? Porque uma carta para uma mulher dessa, né, tinha que me dispor de tempo, né? Porque a carta dele era condicionada na mesa, ele só ia editar e ia escrever. Aí passou, quando eu ia entrando, ele disse, meu Deus, a coisa pior é que a gente criar as pessoas com tanto carinho. Na hora que a gente mais precisa, a pessoa não serve, não pode servir para a gente. Se eu estivesse enxergando, eu não precisava pedir a ninguém para escrever. Aí, quer saber de uma coisa? É hoje. Hoje nós vamos sentar na mesa, sentamos 7 horas da noite. Aí eu fui pegar logo, ele mandou pegar logo, disse o dicionário que eu pegasse para fazer a carta. Começamos, ele começou a ditar e eu comecei a escrever, né? Aí quando chegava assim, certas palavras que eu não tinha conhecimento da palavra,
de se com S, será com S, com Z, aí eu ficava pensando. Aí até a pontuação ficava pensando. Aí, minha filha, o que é que você está pensando? O que você está pensando? Porque parou por quê? Aí eu disse assim, pode ser porque eu queria saber se bem que eu coloco uma vírgula, se essa palavra é escrita, minha filha, rasgue seu diploma, o analfabeto aqui sou eu. Aí eu bolava de sorrir, eu disse, meu Deus, aí Chico Queiroz dizia assim, eu não sei como é que a pessoa precisa do outro, fica com essas coisas, mas Chico, eu diante dele sou analfabeta mesmo. Quem descobriu que ele estava muito doente fui eu. Foi a última vez que ele discursou no Cine Teatro Eiras. Cine Teatro Eiras, a parte interna, palco, onde Posidônio Queiroz, por muitas vezes apresentou as suas obras, em muitas sessões solenes, ele usou a sua oratória, dando show de conhecimento e de cultura. No dia do lançamento das músicas dele, que o maestro Emanuel veio e ainda não estava em CD, ele veio mostrar ao meu pai como é que já estava tudo organizado, orquestrado. O papai já estava surdo, mas estava usando um aparelhozinho e papai botou o aparelho no ouvido e foi ouvir as músicas, né? E depois deram a oportunidade, levaram ele para o microfone e ele foi falar. Quando ele estava falando, ele estava de terno, ele gostava muito de andar de terno, eu percebi nele, na calça dele, uma mancha de sangue, viu? Eu estava sentado em frente, nas cadeiras, né, assistindo ele falar, aí eu olhei aquilo ali e dizia, rapaz, papai está doente, né? Até ali ele não tinha se queixado para ninguém, nem sabia, né? Aí eu pedi a Bill que não deixasse que ele falasse muito tempo. E eu tentei interromper a palavra dele e ele não gostou. Ele disse, aí começou a falar, pedindo que ninguém risse dele, porque ele estava cego, não sei o quê. Citou nome de não sei quem, ficou cego, e as pessoas riam quando ele falava, porque ele para se locomover, tinha que depender dos outros, aquele negócio todo. E aí nós disse, não, então Bill, deixa ele falar até a hora que ele aguentar, né? Aí ele falou até a hora que aguentou. Aí quando chegou em casa, aí eu conversei com ele. Papai, você está doente, vou levar o senhor ao médico. Aí descobri que ele estava com a próstata e a próstata já era um câncer. Aí ele durou pouco. Dali para frente, ele passou a sentir dores, né? Você levar ele para o médico, ele foi para a sonda, foi aqui, leva, ele traz, leva e traz, ele foi piorando. Isso foi um espaço assim de uns 8 meses por aí. E um dia se agravou de tal maneira que eu levei ele no médico e o médico teve que sondar ele através de uma agulha muito grossa. E aquilo causou uma infecção nele, né? E essa infecção gerou uma febre de 40 graus e ele ficou demente. Ele perdeu a mente, né? Aí pronto, não falou mais e não demorou muito, ele entrou em coma, viu? Aí ele entrou em coma e a coma durou pouco. Durou pouco. Foi questão de 2 dias, ele faleceu. 91 anos de idade. Apaixonado pelo Piauí e resolvi fazer um jornalzinho chamado Piauí, o estado mais charmoso do Brasil, que fiz um número especialmente
dedicado a Posidônio Queiroz, no centenário da morte, do nascimento dele, que ele nasceu em 1904, 17 de maio de 1904. E aí a gente conseguiu vários depoimentos, coisa muito rica mesmo, enriquecedora, né? Inclusive dele e do maestro e tudo mais, eu acho que ficou um jornal bastante legal. Quando ele morreu, eu tive assim, logo no início, eu fico, me impressiona assim, porque quando eu vi assim, aquela cabeça que ia embora, se acabar, depois eu fui. Então, eu não posso pensar dessa forma, porque o que ele ensinou fica. O que ele deixou dentro de Oeiras fica. Então, quando a gente ouve as músicas dele, está aí nas músicas, está aí nos escritos que ele deixou. Como músico, como compositor, como professor, como advogado, né? Tá tudo que ele deixou. Então, muita gente teve a oportunidade. Quem conversou com ele aprendeu muita coisa. Então, eu sou muito orgulhosa de ter tido um pai como eu tive, Posidônio Queiroz. 94, por aí assim, 90 podemos dizer, ele ainda foi muito útil, ainda recebeu muita gente, passou muitas informações, mas logo depois ele foi perdendo a vista, perdeu a vista e perdeu a esposa em 94. Aí ele ficou um pouco acabrunhado, né? Já também as visitas diminuíram, porque isso é normal, o mundo evolui, todo mundo é ocupado, corre para um lado, corre para outro. E ele foi ficando praticamente só. Mas ele se queixava quando ele já estava na velhice. Depois que ele não pôde mais servir, que já não enxergava mais, ele reclamava porque as pessoas não procuravam, né? Ninguém vinha visitar, só quem sempre estava lá em casa era o Bill. Esse foi amigo até 8 minutos, né? Sempre estava lá em casa. Ele disse que sabia que os dias dele estavam chegando, passagem dele pela terra, mas ele ia deixando um bocado de besteiras aí, de rascunhos que ele deixou aí, que se alguém quisesse aproveitar alguma coisa. Quando ele adoeceu, eu ainda morava em Belém, né? E quando eu voltei, meu avô já estava assim, entrando em processo de coma. Quando eu cheguei na minha casa aqui mesmo, na casa dele, eu cheguei de viagem, ele estava com uma confusão mental, eu não pude mais conversar com ele, né? Não tive mais esse prazer de conversar, de ter um último momento assim de lucidez com ele, infelizmente. Deixou muita falta, muita saudade, muita falta mesmo, e muita saudade. Viva Poci!